Falar de São Bento é um verdadeiro privilégio. E antes de tudo quero agradecer ao convite e parabenizar a Congregação Beneditina por este dia tão importante, que é o dia de nosso Pai São Bento. Que alegria! Então, quando eu penso em São Bento, na figura de São Bento, fica muito evidente para mim o seu legado. E quando a gente se debruça para estudar, para pesquisar a vida dele, muita coisa vem, assim, a gente fica surpreendido com tanta riqueza, não é? Com tanto conteúdo. E algo que assim me chamou muita atenção é o seguinte, que a vocação de São Bento nasce de uma insatisfação. Ele, a seu tempo, né, diante da sua sociedade, ele se viu vivendo um desconforto. Desconforto porque a sociedade de sua época, na qual ele estava inserido, era uma sociedade que privilegiava o efêmero, privilegiava o que não é perene, o que é passageiro, em detrimento do absoluto, daquilo que realmente é perene e do que cala o coração. Então, diante disso, diante dessa insatisfação, desse desconforto, ele se retira dessa sociedade, passa um tempo fazendo uma experiência humana de si mesmo, convivendo consigo mesmo, sozinho. Mais tarde faz uma experiência de Deus e nesse ambiente ele escreve a sua regra, não é? Escreve a sua regra e cunha ali uma expressão que eu gosto muito, que é a conversão de costumes. O que seria isso? Que seria converter, trocar, não é? Substituir, nesse sentido, costumes antigos por costumes novos. Não é? E a ideia central seria o seguinte: se esvaziar de tudo aquilo que não preenche o coração, que não é verdadeiro e que é efêmero, para abrir espaço, quer dizer, o coração, uma vez vazio, abrir espaço para que Deus possa habitar. Quer dizer, Deus habitando nesse ambiente, no coração desse homem, não é, que já não privilegia o que é efêmero, mas tem sede do absoluto, a pessoa sendo atravessada pelo divino, por Deus, ela começa a externar os atributos de Deus, se torna uma pessoa nova. Então, realmente, uma pessoa que é atravessada por Deus, ela externa, exala, digamos assim, os atributos de Deus, que são a paciência, a bondade, a serenidade, a alegria, a tolerância, um olhar de compaixão, não é? E, em última instância, é um coração que ama, né? Que está no caminho de amar, quer dizer, se exercitando em amar. E também, na regra, no prólogo da regra, ele fala também uma expressão lindíssima, que ao final de uma caminhada de um monge, daquele que se entregou, se dedica a Deus, se espera que o coração dessa pessoa, desse monge, esteja dilatado, quer dizer, dilatado de amor, não é? Então, assim, é muito interessante porque isso não surge assim. Na regra não diz, ao iniciar uma caminhada é esperado que o coração esteja dilatado. Não, ao final. Justamente porque amar é uma construção. Amar é um exercício que a gente faz todo dia. E o que pode ajudar muito é justamente essa conversão de costumes. Quer dizer, trocar e substituir velhos costumes por costumes novos. E qual seja? Se esvaziar. Se esvaziar da vontade, do próprio eu, né? Da sede de poder, de status. Tudo isso se torna muito pequeno diante daquilo que pode ser preenchido por Deus. E eu vejo assim que a sociedade de São Bento, guardadas as devidas proporções, a gente vive a mesma situação hoje. E aquelas motivações que levaram São Bento a abraçar o projeto de Deus podem estar presentes hoje. Que vejam, a gente vive uma explosão de tecnologia, que ela é bem-vinda, que ela é muito importante, inclusive muito útil.
Mas a gente deve tomar um cuidado imenso, porque ao mesmo tempo que ela apresenta grandes avanços e ela nos é muito importante, ela às vezes, quase sempre, nos apresenta também miragens. Por quê? Ao nosso coração. Aquela ideia de que a pessoa nesse ambiente pode ser muito importante, quanto mais likes tiver, ela é feliz, quanto maior a visibilidade, é como se fosse um ambiente de vitrine. E isso é efêmero, porque ao mesmo tempo que a pessoa está famosa, no segundo depois ela não está mais. Quer dizer, não é algo que cala o coração. E nosso coração tem sede do absoluto. Então, guardadas as devidas proporções, o homem hoje pode estar diante dessa insatisfação. E essa insatisfação só será preenchida com o que realmente não é efêmero, com o absoluto. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque é um mundo de um dinamismo imenso que a gente vive e que a gente pode, cotidianamente, ao acordar, fazer a seguinte reflexão: o que abraço hoje é verdadeiro? Quer dizer, será que eu não poderia fazer uma conversão de costumes, tal qual São Bento o fez? Então fica essa reflexão. Eu penso que o chamado de São Bento é muito atual, não é? E o que acontece? Uma pessoa, aí para usar uma linguagem moderna, verdadeiramente conectada com Deus, ela com certeza irá, se essa conexão for boa, com certeza ela vai externar os atributos de Deus, né? Que é a beleza, que é a bondade, que é a serenidade, a tolerância, o olhar compassivo, a alegria e, em última instância, o amor, né? Como São Bento falava do coração dilatado. Que São Bento nos ajude e nos interceda junto a Deus, para que a gente realmente tenha muito claro e tenha discernimento do que realmente merece ser abraçado. Tudo de bom.